Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, onde desta vez, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, vamos falar sobre os 10 anos que a Guerra da Síria já leva, e depois falaremos sobre a primeira reunião de alto nível entre a China e os Estados Unidos na era Joe Biden e, finalmente, iremos debater o tema da propensão, a nova propensão do Reino Unido para regressar à Ásia e aos lugares aonde foi feliz. Sr. Embaixador, 10 anos depois do início da Guerra da Síria, aparentemente, tanto o Ocidente quanto o mundo muçulmano vão ter que se haver com Bashar al-Assad, uma vez que é absolutamente inamovível do poder na Síria, não é? Eu acho que a principal força de Bashar al-Assad é isso que acaba de dizer, que é a sua inamovibilidade, isto é, a circunstância de permanecer, não obstante todo este tumulto de 10 anos trágicos para a Síria, 10 anos trágicos para a região. É um Bashar al-Assad diferente. É um Bashar al-Assad mais dependente, é um Bashar al-Assad menos assertivo, eu diria, no próprio quadro da reunião, e se calhar acossado no plano internacional de uma forma diferente do que estava até há 10 ou 11 anos atrás. O regime demonstrou uma capacidade de resiliência fora do normal. Não obstante nós sabermos que o regime de Bashar al-Assad está fortemente apoiado quer pela Rússia, quer pelo Irão, a verdade é que o comprometimento de natureza militar de ambos os países na Síria é sempre medido e foi sempre medido, não é um comprometimento, digamos, de tropas avançadas num quadro guerreiro tradicional. É um comprometimento de apoio militar pontual, com apoio militar e de armamento muito evidente, mas apesar de tudo com uma contenção em termos de expansão enquanto potências. No caso do Irão, tendo em atenção aquilo que é o seu próprio acantonamento regional, no caso da Rússia, medindo um pouco na relação com os Estados Unidos, até onde podia ir. Houve aqui um jogo ao longo deste tempo muito, muito interessante, eu diria, numa perspectiva de analítica. A Síria procurou perceber até onde podia ir, nomeadamente em termos da sua ação repressiva, e a ação repressiva do governo sírio é sinistra e chegou a extremos e absolutamente, eu não diria inimagináveis, porque são imagináveis noutros contextos, já tinham sido no Iraque, etc. Por exemplo, com a utilização de armas químicas relativamente à sua população, e de uma ação, eu diria, selvática, que no fundo também, e vale a pena dizê-lo, acabou por ser repercutida nos seus próprios adversários. O comportamento dos adversários do governo de Bashar al-Assad também não é melhor em termos de respeito pelos direitos humanos e por algumas regras básicas até da luta internacional, à luz da Convenção de Geneve, por exemplo, que são aquelas que são tomadas por Bashar al-Assad. E, portanto, estamos aqui no meio de uma guerra selvática, com um caráter de horror e, em particular, com um caráter profundamente mortífero relativamente à população civil. Há cerca de 500 mil mortos, houve cerca de 6 milhões e tal de refugiados que afetaram as regiões todas, até a Europa, se bem nos lembramos da crise que houve entre a própria União Europeia e a Turquia relativamente aos refugiados sírios, mas também todos os países da região. Todos os países da região têm refugiados sírios, e isto significou, para um país como a Síria, que era no quadro do Médio Oriente, um país com um certo desenvolvimento, significou uma geração perdida e um acumular de tensões que vai se repercutir para o futuro. E, portanto, aquilo que disse tem razão, Bashar al-Assad vai ficar. Há como que uma espécie de entendimento de facto de que ele vai ficar sob uma certa asa de proteção russa e de coexistência com os seus parceiros da região, uma coexistência que ainda não é muito clara sobre como vai acabar, por exemplo, em relação à Turquia.
E mesmo em relação a Israel, que de vez em quando tem perante algumas veleidades da Síria, nomeadamente em matéria de armamento e em matéria de mísseis que podem prejudicar o seu território, na sua perspectiva, ações de natureza pontual. Essas ações também são feitas por Joe Biden por parte dos Estados Unidos, que, tal como Trump acabou por fazer ao longo dos seus 4 anos, foi pontualmente fazendo algumas ações, particularmente aquelas que afetavam, digamos, por exemplo, o poder iraniano, de influência iraniana, que é uma das grandes preocupações americanas na zona. Claro, mas de qualquer maneira, a pergunta que se coloca é o que é que andou o Ocidente a fazer ali nos últimos 10 anos. Perguntava-lhe também se lhe parece que é cada vez mais claro, como dizem alguns analistas, que de facto a Liga Árabe vai voltar a permitir a entrada da Síria no cômputo daquela organização. Nos últimos 10 anos, o mundo ocidental foi, digamos, liderado nos últimos 10 anos por aquilo que era claramente um interesse americano de fazer um desengajamento de forças na região depois de toda a sua ação no Iraque. Essa sua ação no Iraque, que foi um desastre, digamos, do ponto de vista securitário, em particular porque criou um espaço que permitiu a criação do Estado Islâmico e a propagação do Estado Islâmico, não obstante o Estado Islâmico ser também ele próprio, digamos, um opositor do regime sírio, mas o califado e a tentativa de expressão do califado islâmico acabou pelo vazio de forças que ali se criou, e em particular porque o Ocidente, e quando falamos em Ocidente, vamos ser claros, o Ocidente ali são os Estados Unidos, porque as potências europeias na região já perderam a sua força e já perderam a sua capacidade de expressão. A França de vez em quando pretende, e o próprio Reino Unido de vez em quando pretendem estar ao lado dos Estados Unidos em determinado tipo de ações, nomeadamente aquelas que têm um apoio no quadro sancionatório internacional, mas, digamos, um pouco teatral relativamente àquilo que é o papel que os Estados Unidos ali desempenham. O problema dos Estados Unidos é que não têm uma estratégia. Já perceberam que todas as estratégias de saída, e estamos a incluir não só a questão da Síria, mas também a questão do Afeganistão, são todas más. E são todas más porque não deixam, na região, substitutos em termos de estruturas de natureza política e estabilizadoras que possam compensar essa mesma saída. No fundo, é sempre aquela velha ironia relativamente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são criticados quando entram nos conflitos e depois são criticados quando saem dos conflitos. Pois, mas a questão é que só saem porque entraram. E, portanto, o modo como saem e o modo como os equilíbrios depois se projetam, ali se processam, é esse o problema. O caso mais paradigmático para mim é o caso do Afeganistão, que está aí bem evidente. Como é que isto vai sair? Em que medida é que os adversários, eu diria, da Síria na região, nomeadamente os adversários ligados à coligação que está à volta da Arábia Saudita, vão atuar? É muito difícil perceber em que medida é que a Arábia Saudita será capaz de federar com força organizativa evidente, embora tenha essa ambição, uma estrutura de poder que lhe permita intervir na região. Ela já tem outro problema, que é o Iraque, que é o Irão. E esse problema para ela é mais importante, porque é uma eventual potência nuclear no seu receio. O diálogo partida mais fácil, aliás, se repararmos bem, no início da guerra civil na Síria, a Arábia Saudita tem uma pequena intervenção, e há uma tentativa de intervenção não bem sucedida. É muito difícil perceber em que medida é que Bashar al-Assad vai conseguir estabelecer um entendimento com as potências à volta de um poder que é um poder adversarial. O poder e em particular dos países do Conselho da Cooperação do Golfo que estão à sua volta, é um poder difícil de controlar e é um poder que vive neste momento uma forma de acossamento.
A situação no Médio Oriente, e em particular a situação à volta da Síria, é uma situação altamente preocupante e volto a dizê-lo, é preocupante também para o mundo ocidental e em particular para a Europa, porque as consequências, como se viu há uns anos, em termos de refugiados, são imensas e as consequências em termos de disrupção são imensas. Volto a chamar a atenção para a questão da Turquia. A Turquia é um parceiro naquela região para o qual temos que olhar com muito cuidado, porque é um parceiro que ao mesmo tempo tem uma relação com a Rússia ciclotímica, que vai e vem, tem também uma relação com o Irão, com Israel, que também vai e vem, e portanto e com os próprios países ocidentais tem uma relação complexa, embora curiosamente tenha sido destacado na última estratégia britânica como um dos países europeus, digamos, ou incluído na lista dos países europeus, com o qual que merece uma atenção particular por parte do governo britânico. Também a guerra na Síria serviu também para explicar exatamente aos países europeus que a Rússia não é propriamente um país com o qual já não vale a pena contar. A Rússia, todos nos lembramos do tempo em que a União Soviética era uma potência proselitista e que tinha uma ideia que vendia à escala global. Essa ideia faliu com o fim da Guerra Fria, com o fracasso da própria União Soviética, com a implosão da União Soviética, e a Rússia não é, digamos, um substituto automático da União Soviética. Claro. E, em particular, não é um substituto automático ao nível da promoção de qualquer ideia. Isto é, não há hoje uma doutrina subjacente à posição russa no quadro global. E, portanto, a Rússia vai explorando aquilo que são os espaços deixados vazios por outras potências. Já se percebeu que a Rússia quer manter na sua orla uma certa veia alta relativamente àquilo que foi à própria antiga União Soviética, mas também a países que estão ali próximos, e a sua relação com a Turquia não deixa este quadro. Mas a Rússia tem um poder económico limitado, mas tem um poder militar muito substancial, e além disso tem sempre aquele poder militar residual e último, que é a questão nuclear, como um fator, digamos, de promoção subliminar de poder. No caso da Síria, a Rússia já lá estava há 30 anos, lembremos-nos das relações que a Rússia tinha com o regime do pai de Bashar al-Assad, da Hafez al-Assad. De qualquer forma, a Rússia, e tinha uma base naval, e tinha facilidades de natureza aérea, a Rússia foi criando um espaço interessante. E mais do que isso, a Rússia, a certa altura, se nos lembrarmos bem, fazia uma espécie de interlocução numa relação com os Estados Unidos e com a Síria, quase como intermediador. Lembramos-nos, por exemplo, quando Barack Obama ameaçou fortemente a Síria, que não podia passar a chamada linha vermelha, que era a utilização de armas químicas, a Rússia prontificou-se a ser ela a destruir as armas químicas da Síria. Verificamos mais tarde que provavelmente não as destruiu todas, porque não só a Síria voltou a utilizar armas químicas, como também a própria ameaça de Barack Obama desta linha vermelha não se concretizou. A Rússia vai explorando o espaço ali. E dá hoje um pouco a ideia, aliás, há setores americanos que mantêm esta ideia, de que era bom ter com a Rússia uma forma de entendimento para permitir a saída das tropas americanas da região e deixar ali um terreno russo que não é gravoso, ou não será excessivamente gravoso para os interesses americanos na região, desde que não se torne adversarial em relação a Israel ou em relação à Arábia Saudita e aos aliados do Golfo. Mas há aqui como que um entendimento de que a Rússia ali pode acabar por ser um fator estabilizador. Isto também por uma razão. É porque todos percebem que a questão anti-islâmica é também importante para a Rússia. Porque a Rússia percebe que se amanhã no Cáucaso, quer no Cáucaso Sul, quer mais no Sul do que no Norte, a Rússia tiver influências de natureza islâmica, essas influências coincidem, essas preocupações face a essas influências coincidem com aquelas que o Ocidente tem. E, portanto, a Rússia é um parceiro, pode não se dizer isto abertamente, mas é um parceiro. Claro. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED.
Resultados de empresas. Análises e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Olá, bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos com o embaixador Seixas da Costa sobre a primeira reunião entre a China e os Estados Unidos na era Biden, e aparentemente as boas notícias é que não há mortos nem feridos a relatar, mas tudo o mais parece ter corrido pessimamente mal, não lhe pareceu, Sr. Embaixador? Bom, esta reunião de diplomática tem pouco. Exato. Porque a diplomacia costuma salvaguardar, eu diria, alguma coreografia de entendimento como sendo, digamos, a porta derradeira daquilo que são as dificuldades no terreno, em especial bilateral. Esta reunião faz parte também, convém dizê-lo, por parte dos Estados Unidos, e é até bizarro que a tenha colocado no Alasca, quer dizer, que é um sítio tão estranho na proximidade entre os Estados Unidos e a Ásia. Mas esta reunião tem a ver com um conjunto de outras reuniões que os Estados Unidos organizaram nas últimas semanas, em particular com os seus aliados asiáticos, no Japão e na Coreia, mas também com encontros de natureza ministerial na Índia. E, naturalmente, esta reunião acaba por não ser indiferente também uma espécie de conflitualidade virtual que acabou por se criar entre os Estados Unidos e a Rússia, depois da entrevista feita por Joe Biden a George Papadopoulos e, digamos, o surgimento ali de algumas expressões relativamente à personalidade de Vladimir Putin e que tiveram a sua resposta por parte de Moscou. Portanto, estamos num tempo, eu diria, de alguma afirmação da diplomacia americana de uma forma que tem a ver com o facto de ser mesmo o primeiro tempo. Esta reunião com a China era importante para Biden por uma razão. Biden havia a dúvida por parte de setores americanos, em particular de setores republicanos, sobre se Biden seria ou não tão duro relativamente à China como Trump já o tinha sido. Porque nós sabemos hoje, e já falámos, creio que disto aqui, que a questão chinesa é uma questão transversal na política americana e que não divide fortemente republicanos e democratas, embora possa ter expressões diferenciadas no modo como esses republicanos e democratas, ou os presidentes que os titulam, acabem por assumir essa mesma relação. A China é hoje um adversário temido pelos Estados Unidos, é um adversário temido em vários setores e, em particular, porque é visto pelos Estados Unidos como um poder adversarial à escala global, com implicações variadas, em particular quer nas ameaças face a alguns aliados, quer naquilo que é a ameaça do papel cimeiro dos Estados Unidos, por exemplo, na economia mundial, mas também na segurança mundial. Os Estados Unidos habituaram-se a ter um certo papel a essa escala. Esse papel, no passado, foi muito contrariado pela União Soviética. A China, de há uns anos para cá, tem vindo a afirmar-se de uma forma muito evidente e, em particular, na colocação no terreno de uma ambição que tem a ver com o aspecto económico e tem a ver também com uma certa afirmação de um olhar para as questões de natureza normativa, nomeadamente aquelas que se prendem com direitos humanos, com direitos de minorias, com princípios democráticos, etc., de uma forma um pouco displicense, para ser leve. A China é manifestamente um país, é um poder autoritário que tem uma leitura do mundo internacional muito diversa daquela que é os Estados Unidos. E há um ponto que a China contesta, e vale a pena, para regressarmos à reunião que juntou dois representantes chineses com o secretário de Estado americano
e também com o National Security Advisor, com o assessor para a Segurança Nacional, Jack Sullivan, a China, a certa altura, tem uma frase que é muito interessante, porque define um bocadinho qual é o seu pensamento. Ela diz: nós não estamos dispostos, digamos, a ver os Estados Unidos a querer impor o seu modelo de democracia como a democracia. Ora bem, na realidade, se nós olharmos para a ordem internacional, nomeadamente a ordem internacional que se vive desde a Segunda Guerra Mundial, independentemente dos Estados Unidos poderem ou não afastar-se aqui ou ali desse modelo de democracia, a verdade é que no quadro das Nações Unidas em particular, está vertida uma doutrina em termos daquilo que é democrático em matéria de direitos humanos, em matéria de separação de poderes, em matéria de respeito pelo Estado de Direito, etc., que é no fundo aquilo que era a doutrina americana. E, portanto, a doutrina teórica americana. Portanto, a China está a querer, e esse é um aspecto interessante sob o ponto de vista analítico, a querer, como que dizer, a nossa ordem não é moralmente inferior à vossa. Isto é, você não tem autoridade moral para falar em nome de um mundo democrático. E foi isso que se passou, porque os Estados Unidos, aparentemente nesta reunião, a China ultrapassou aquele período inicial de declarações em matéria de tempo. O delegado chinês, em vez de demorar 2 minutos, demorou 16 minutos, o que é um bocadinho à Fidel de Castro. E Antony Blinken percebeu que tinha que ir a jogo no sentido de contrariar esse discurso. E contrariou, digamos, afirmando aquilo que é a lógica das potências ocidentais e, em particular, aquela que os Estados Unidos defendem à escala internacional. E aí tem uma reação curiosa, porque é a reação chinesa no sentido de vir, por exemplo, a falar dos casos de racismo nos Estados Unidos, dos casos do Black Lives Matter, dos casos da ordem democrática que está em vigor ser colocada em causa. É muito interessante em vermos aqui, eu diria, pela primeira vez, uma contestação ao modelo americano posto por uma grande potência. A Rússia já tinha feito isso em algumas declarações. A China nunca o tinha feito. Há uma surpresa clara dos chineses relativamente ao modo como os americanos colocaram as questões. Estavam provavelmente convencidos que o fariam em sessão fechada, nomeadamente as questões que têm a ver com Hong Kong, as questões que têm a ver com a preservação dos direitos de Taiwan, a questão que tem a ver com os iugures, a questão que tem a ver com Xinjiang, tudo é o Tibete, todas essas questões os americanos estão habituados a pô-las sistematicamente nas reuniões de natureza privada, mantendo-se um registro de discussão um pouco aberta, embora com princípios mais ou menos afirmados. Ali não, ali entrou-se pelo detalhe, e aí os chineses vieram também com o seu detalhe. Exato. Agora, onde é que será que isto ofendeu os chineses? Os chineses são mais facilmente ofendíveis do que são os russos, por exemplo. Em que medida é que isto vai ter consequências ou não? Não sabemos. Uma coisa é certa, Biden marcou o seu ponto na relação com a China e mostrou que não tinha receio em colocar as cartas sobre a mesa e que, digamos, o seu diálogo com a China partirá sistematicamente destes pressupostos e que quer os Estados Unidos, quer o resto do mundo, podem contar com a administração americana para afirmar isto no quadro da relação americano-chinesa. Mas foi um ponto muito interessante, muito pouco diplomático, mas às vezes também, se calhar agora, o trabalho da diplomacia é navegar um pouco sobre isto no futuro. Diria que só quando houver uma cimeira entre Joe Biden e Xi Jinping é que o mundo poderá perceber que a relação entre os dois países, entre as duas maiores economias do mundo, finalmente está numa fase de entendimento. Antes de haver essa possível reunião, fica evidente que os dois países não se conseguem entender, não lhe parece? Estas reuniões a nível mais elevado normalmente não existem sem que haja à partida por parte dos negociadores diplomáticos a garantia de um resultado. Uhum. Há muito poucas reuniões de natureza elevada em que ambos os lados caminhem numa espécie de zona cinzenta e, em particular, sem soluções. Normalmente há uma negociação prévia, há uma negociação de algumas conclusões que possam satisfazer os dois lados. E, portanto, o momento político ou diplomático ou mediático já é preparado. Não era bem este o caso, porque se pensava que íamos ter reuniões discretas a nível de ministros dos negócios estrangeiros ou fatores equivalentes, no caso chinês. Uma reunião entre Biden e Xi Jinping, por exemplo, é uma reunião que vai demorar bastante tempo a realizar-se, a menos que haja
algumas respostas muito claras por ambos os lados, por exemplo, na questão económica, na questão das sanções, na questão daquilo que foram, por exemplo, as medidas de natureza sancionatória que Trump impôs relativamente às importações chinesas. Vamos ver aqui em que é que o trade-off vai funcionar. Agora, uma coisa que é verdade, nenhuma cimeira Biden-Xi Jinping terá lugar sem uma conferência de imprensa. E nenhuma conferência de imprensa deixará de colocar exatamente a ambos as mesmas questões que agora foram suscitadas de forma tão elevada. E, portanto, terá sido uma cimeira muito complexa para gerir. Claro, claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o nosso terceiro e último tema. Até já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. De alguma forma, para continuarmos, é o terceiro tema que nos propusemos abordar hoje, mas de alguma forma é a continuação da matéria dada no tema anterior. O Reino Unido, convém recordá-lo, saiu da União Europeia. Ainda no tempo da Primeira-Ministra Theresa May, tinha a intenção clara de assinar um grande acordo comercial com os Estados Unidos. Donald Trump pareceu andar a fazer de conta que estava quase com o texto pronto, mas nunca chegou a entregá-lo a Theresa May, que entretanto deixou de estar à frente do governo, e de alguma forma parece que Boris Johnson decidiu deixar de ficar à espera de parceiros potenciais, hipotéticos e outros, e partiu para a Ásia para encontrar o lugar para finalmente conseguir arranjar um acordo comercial que, de alguma forma, como me parece evidente, terá a função de substituir a União Europeia enquanto parceiro comercial. Parece-lhe que é uma boa ideia da parte de Boris Johnson, Sr. Embaixador? O Reino Unido está manifestamente a repensar o seu quadro de relacionamento externo depois da ruptura que é a saída da União Europeia. E, portanto, o Reino Unido tem uma tradição de natureza comercial à escala global, que vai tentar aproveitar, nomeadamente com os 54 países da Commonwealth, claro, com outras relações de natureza bilateral que mantém, mas vai ser complexo para o Reino Unido, digamos, fazer essa substituição. Muito recentemente, a semana passada, o Reino Unido anunciou a sua nova estratégia à escala global, uma estratégia de aferição dos vários valores que a sua diplomacia e que a sua forma de afirmação externa, para além da sua diplomacia, iriam passar a ter no quadro internacional. É um texto muito interessante, é um texto muito bem elaborado, que fica a meio caminho entre, por um lado, um texto teórico, mas com uma grande densidade doutrinária, e, por outro lado, também um texto de diplomacia pública, porque é facilmente legível e é facilmente compreensível por quem o lê. E aí o Reino Unido demarca claramente aquilo que é a sua saída da União Europeia, considera os Estados Unidos a sua relação privilegiada, aquilo que eles chamaram sempre a special relationship, a relação especial, dá aí vários sinais, embora, como diz, esses sinais ainda não tenham uma substância tal e qual, se calhar, como o Reino Unido gostaria que eles tivessem, claro, e faz uma priorização uma priorização geográfica à escala, ou geopolítica à escala internacional. E nessa priorização dá um destaque muito especial, na qual a Europa tem um papel importante, etc., mas dá um destaque muito especial e um capítulo muito especial à questão Indo-Pacífico. E a questão Indo-Pacífico é uma questão que o Reino Unido assume, e o texto é, nesse aspecto, muito interessante, sob o ponto de vista da avaliação, que está ali metade da população mundial,
está ali 40% do produto mundial. Está ali um espaço em que o Reino Unido tem hoje, que é importante para o Reino Unido no plano bilateral, não chega a 20% de exportações, mas de qualquer forma sob o ponto de vista, é importante sob o ponto de vista económico, comercial. Há imensos investimentos dessa área no Reino Unido, isso também é dito, embora simuladamente no texto. E, por outro lado, o Reino Unido tem uma presença de natureza diplomática nessa área, tem 58 postos por essa área, e, por exemplo, na Índia tem quase 11 postos, e, portanto, faz parte das prioridades do Reino Unido. E o Reino Unido percebeu que o mundo mudou para ali, isto é, a importância do mundo mudou para ali. E a importância do mundo mudou para ali, a razão pela qual o Reino Unido quer muito rapidamente reaproximar-se, quer daquilo que existe nesse quadro já organizado em matéria de alianças de natureza comercial, quer em matéria de natureza política, por exemplo, o ASEAN, e, portanto, quer reforçar aquilo que é historicamente a sua relação com a Índia, mas também com os outros parceiros, nomeadamente parceiros que têm a ver com a sua relação tradicional, como sejam a Austrália, como seja o Japão, como seja a Indonésia. Portanto, há ali a Coreia do Sul. O Reino Unido é uma potência global. E está a readquirir, eu diria que agora, com a saída da União Europeia, está a reacordar para esse papel como potência global. Resta saber, e esta também é outra questão, se tem meios para fazer isso. Mas o Reino Unido é um poder forte, é um membro permanente do Conselho de Segurança, tem poder nuclear, tem um poder que agora está a afirmar, e esta estratégia afirma muito bem, um poder de fornecedor de cooperação. E o fornecedor da cooperação, a cooperação é algo que tem muito a ver também com soft power, com a cultura, com a passagem dos modelos e do treino das pessoas, etc. E percebe que tem, além disso, uma arma fundamental que fala pouco, que é a língua. A língua que é um elemento básico para se alcandorar a essa posição. E, portanto, aí vem a China e a Índia, com um papel importante. A linguagem face à China é interessante, porque é uma linguagem que, ao mesmo tempo, é de promessa e de interesse relativamente ao trabalho de natureza bilateral, mas também de exigência, para não se afastar daquilo que são as preocupações que ele sabe serem partilhadas pelos Estados Unidos e também pelos seus parceiros europeus, com cujas regras básicas o Reino Unido, de cujas regras básicas o Reino Unido não se afasta. Portanto, estamos aqui com uma nova fronteira, digamos, para o Reino Unido, muito interessante, e vamos ver em que medida é que a diplomacia britânica, que é excelente e que é de grande qualidade, consegue estar à altura destes desafios. Porque uma coisa é clara, as potências não são apenas aquilo que se dizem que são a capacidade que elas próprias tiverem de se afirmarem como tal. E por isso também será muito importante ver em que medida, por exemplo, a China se interessará pelo Reino Unido. Era isso que eu ia perguntar, exatamente. Não é? É evidente. Esse é o ponto. Claro, isto é, neste momento toda a gente está a bater às portas de Pequim, toda a gente está a marcar viagens para a capital chinesa, é quase como se a China pudesse escolher qual é o seu parceiro privilegiado daqui para a frente, uma vez que estão todos lá a bater-lhe à porta. Como é que consegue explicar tudo isto em tão pouco espaço de tempo, Sr. Embaixador? É verdade, mas esse ponto é que é o ponto-chave. É que isto foi um curto espaço de tempo. Nós, não faz há muito tempo, eu vou usar uma caricatura que provavelmente algumas pessoas acharão que é exagerada. Há poucos anos, nós olhámos para a China como um fornecedor de produtos baratos e que de repente tinha alguns nichos em matérias tecnológicas importantes. Hoje em dia a China está ao nível dos grandes fornecedores internacionais em matéria de altas tecnologias. E, portanto, isto foi um salto muito grande. Por outro lado, nós também devemos olhar para isto com alguma humildade. A China, que é, volto a dizê-lo, e não vale a pena escondermos, uma estrutura autoritária, que se calhar este seu autoritarismo e o caráter do seu regime é aquilo que, por um lado, também acabou por facilitar certos saltos internos. A China é um país que, há poucas décadas, tinha, abaixo do limiar da pobreza, largas centenas de milhões de pessoas. E, portanto, nós temos que perceber que a China deu um salto extraordinário em termos de ter conseguido dar uma melhoria de vida, se calhar por padrões que ainda estão abaixo daqueles níveis ocidentais, mas a gente que vivia num limiar de pobreza. E eu acho que é um pouco esse orgulho embrulhado
numa lógica autoritária e numa lógica ditatorial, que faz hoje da China um parceiro assertivo e que, no fundo, conduz os dirigentes chineses a dizerem à sua própria população: vocês podem ver como nós mudamos e como nós nos tornamos importantes à escala global. Dir-se-á, o mundo ocidental colaborou com isso, colaborou, ao deixar a China entrar há 2 décadas, precisamente, para a Organização Mundial de Comércio. Exatamente. Num pensamento completamente naif, de que com a entrada para a Organização Mundial de Comércio a China se democratizaria e que o capitalismo acabaria por trazer a liberdade, o mundo ocidental deu à China um tapete vermelho. E vermelho, aliás, é a cor certa para isso. E a China aproveitou, se calhar ultrapassou e muitas das vezes ultrapassou regras e ter-se-á colocado à margem de regras. Nós sabemos hoje que há muitas queixas no âmbito da Organização Mundial de Comércio relativamente ao modo de proceder da China. Nós sabemos muito bem o que é o dumping, por exemplo, sindical na China. Quer dizer, não há reivindicações, nós não sabemos bem como é que funciona um certo tipo de leis laborais na China, etc. E isso manifestamente coloca a China, digamos, na suspeição no âmbito da Organização Mundial de Trabalho, etc. Mas a verdade é que a China deu um salto grande, sob o ponto de vista prático e económico. E essa economia virou-se agora, como disse, para um fator de atratividade por parte dos parceiros. A grande questão está em saber em que medida, esta União Europeia, aliás, vive sobre isso já há uns anos, em que medida é que esta atratividade de natureza económica vai sobrelevar aquilo que é a exigência em matéria de princípios, valores e direitos que os Estados, particularmente os Estados ocidentais, que são tão ciosos disso, estão disponíveis, estão interessados em fazer. É este tandem em que nós vemos as coisas. Para um país como os Estados Unidos é relativamente mais fácil, porque são um poder económico bastante mais próximo do poder da China. Para os países menos ou mais frágeis, ou regiões como é o caso da União Europeia, provavelmente estamos um pouco mais nas mãos da China. É um processo interessante a ver nos próximos anos. Outra coisa em que aparentemente estamos nas mãos da China tem a ver exatamente com aquilo que dizia há pouco, a tecnologia. Nos últimos anos, a investigação tecnológica no Ocidente, principalmente na União Europeia, praticamente parou, até porque as Assembleias Gerais das empresas que tinham em mãos essa tecnologia são sempre reuniões difíceis, em que os acionistas querem ver os seus investimentos pagos, enquanto que na China não há preocupações desse género e, portanto, neste momento, de facto, acontece uma coisa extravagante, que é o Ocidente, mais a Europa, evidentemente, que os Estados Unidos, mas em parte também os Estados Unidos, estarem prestes a ficarem nas mãos da tecnologia da China. Como é que se combate esta ameaça, esta invasão, que claramente parece ser uma invasão? Bom, em primeiro lugar, também há a ideia de que a China, no passado, um pouco, eu falava há bocadinho da Organização Mundial do Trabalho, mas também um pouco a revelia das regras da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, foi capturando, para utilizar uma expressão elegante, aquilo que era muita da tecnologia ocidental e depois desenvolveu-a. E, portanto, nós estamos mesmo hoje claramente não só com um déficit, como estamos em declínio ocidental face àquilo que é o crescente chinês. Isto levanta um outro problema, que é um problema de natureza securitária, que o Reino Unido, aliás, suscita neste tal documento, e que os Estados Unidos, que é a questão digital e a questão da cibersegurança. Claro. Porque a China, que hoje tem sistemas altamente sofisticados nesta matéria, e que ela própria desenvolveu, mas desenvolveu-os à revelia de qualquer sistema de proteção de dados ou qualquer preocupação de natureza ética nessa matéria. Não as tem. Vamos ser claros, não vale a pena sobre isto ter quaisquer eufemismos. Altamente competitivos. Portanto, as duas uma. Ou há uma espécie de um novo protecionismo que abarca o mundo ocidental relativamente aos produtos chineses, e não estou a ver, enfim, eu não sou especialista nessa matéria, mas não estou a ver que seja possível numa área tão interligada haver uma espécie de fronteiras nessa matéria. A China está muito à vontade. Nós temos visto, por exemplo, esta guerra relativamente à Huawei, e o modo como ela se processa. Este é um exemplo típico daquilo que é a capacidade chinesa e a preocupação do mundo ocidental. E particularmente ligada à questão do 5G. E, portanto, tudo isto são novos desafios, mas que estão muito presentes, quer no discurso da União Europeia, já o tinham estado em várias circunstâncias, até no próprio discurso da NATO, na última cimeira, quer nesta estratégia nova do Reino Unido, quer no discurso da administração americana.
na relação com a China. Portanto, este é um terreno de confrontação. Nós, no passado, achámos que as confrontações eram apenas físicas, terrestres. Não, a confrontação do ciberespaço, a confrontação do digital, é uma confrontação fortíssima. Em que medida é que as regras de natureza de proteção de dados, as regras de natureza de proteção de patentes, são capazes de estabelecer ali uma fronteira e é possível sustentar essas fronteiras? Não sabemos. Mas esta é, digamos, o novo terreno da guerra com a China. Agora, voltando ao princípio, de facto o Reino Unido percebeu, e percebeu com uma linguagem elegante, que ao mesmo tempo não põe em causa as preocupações do seu principal aliado, dos Estados Unidos, mas não deixa de tentar a grande e imensa oportunidade que a China representa, tendo em conta, aliás, o que diz no documento que o Reino Unido tem largos milhares, dezenas de milhares de cidadãos espalhados por esse mundo fora e, em particular, pela China, e também há muitos investimentos chineses já no Reino Unido. Claro, claro. Muito bem, Sr. Embaixador, muito obrigado. Ficamos hoje por aqui. Dentro de uma semana cá estaremos para, com 3 novos temas, voltarmos à conversa em A Arte da Guerra. Até lá.